Oi, pessoal. Vamos iniciar, então, o estudo do momento de inércia de corpos. Até agora, analisamos o momento de inércia para seções de barras, de vigas, ou seja, trabalhamos com áreas, com superfícies. Agora, vamos pegar os corpos. Vejam bem, vocês sabem, né, no arremesso do martelo, quando o arremessador vai lançá-lo, ele faz um movimento de rotação, girando o martelo em torno do seu corpo até soltar. Como também neste exemplo aqui. Uma bailarina também gira, né, em torno de seu, como se fosse um eixo, né, que passa aqui pelo seu corpo, um eixo vertical. E neste caso, essa bailarina, vejam que ela gira inicialmente com os braços abertos e depois ela fecha os braços e aumenta a sua velocidade de rotação. Tudo isso está associado ao momento de inércia dos corpos. Então, o momento de inércia, nós podemos definir que para um corpo, uma partícula, é igual, vamos chamar de I, momento de inércia, R ao quadrado vezes a massa. Vejam que para a área nós chamamos de R ao quadrado vezes a área. Agora, mudamos o momento de inércia para a massa, pois estamos trabalhando com corpos. Vejam que ele depende diretamente da distância do corpo que está em rotação ao centro de rotação. Neste caso, por exemplo, do martelo, quanto maior essa distância até o eixo de rotação, maior será o momento de inércia. E, no caso da bailarina também, quando ela fecha os braços, ela está diminuindo esse R. Aí existe uma associação com o movimento de rotação, que aumenta a sua velocidade, que nós iremos discutir no capítulo de dinâmica da rotação. Bem, então vamos definir o momento de inércia de um corpo. Nós temos aqui um corpo qualquer, uma pequena massa dm distante do eixo A'. Então, esse eixo A', que é o eixo em torno do qual o corpo vai girar, e tomamos uma massa dm. Para um elemento de massa dm, então, o momento de inércia é definido como sendo um di, no caso aqui em torno do eixo A', que é igual a R2, distância do elemento de massa dm, ao eixo de rotação, vezes a massa dm. Se nós quisermos o momento de inércia para o corpo todo, então nós vamos integrar di, né? Vai dar I a linha, integral de R2 dm. Então nós temos que resolver esta integral em função da situação que estamos analisando para calcular o momento de inércia daquele corpo. Um disco, uma esfera, um cilindro, um cone, uma superfície volumétrica que originou devido a uma rotação, qualquer corpo em si. Se tomarmos, por exemplo, aqui esse corpo de massa m e passarmos um eixo pelo seu baricentro, ou seja, está passando aqui no centro de gravidade desse corpo de massa m. Então, esse eixo baricêntrico, nós podemos tomar paralelamente a ele um outro eixo qualquer. Esse eixo é paralelo ao eixo baricêntrico, está distante dele de D. Então, novamente, vale aqui o teorema dos eixos paralelos. O momento de inércia em relação a um eixo qualquer é igual ao momento de inércia em relação ao eixo baricêntrico, ou seja, o eixo que passa pelo centro de gravidade, mais m, a massa do corpo, vezes a distância entre eles elevado ao quadrado. Anteriormente, nós trabalhamos como área, porque estávamos tratando de um momento de inércia de superfícies. Pois bem, então vamos calcular o momento de inércia de uma placa delgada. Então vamos considerar aqui um elemento de massa dm, pequeno elemento de massa, que está distante do eixo A' de um RA, distante do eixo BB'
de RB e distante do eixo CC' de RC. Essa distância aqui nós chamamos, então, de distância até o polo, né? Então, seria o momento polar de inércia. Vamos entender de onde que surgiu essa relação. Por definição, sabemos que massa específica é massa por volume. Logo, massa é a massa específica vezes o volume. Se tomarmos apenas um pequeno elemento de massa dm, então dm vai ser igual a ρdV, um pequeno elemento, e um pequeno volume. Mas o volume, no caso deste corpo, dessa placa delgada, é uma placa que tem uma espessura constante T. Esse volume ele é igual à espessura vezes a área que nós estamos trabalhando aqui nessa superfície dessa placa. Então, é TdA. Logo, dm é ρT, dV é TdA. Então, daí que surgiu esta relação. Sabemos que para um círculo, uma área circular, nós acabamos de ver nos vídeos anteriores, né, que o y, em relação, né, ao eixo que passa pelo centroide, o y' neste caso, é 1/4 de πr4. Vejam, a área dessa superfície circular é 1/4 de πr4, ou seja, também vale para essa área circular dessa placa que nós estamos considerando neste exemplo. Pois bem, considerando então que DI é R2dm, esse R pode ser o RA, o RB ou o RC. Ou seja, podemos calcular o momento em relação ao eixo A', BB' ou eixo CC'. Então, aí nós podemos chegar nessas relações aqui que vamos analisar com vocês. Qual é o momento de inércia, então, em relação ao eixo A'? Seria aqui um DI A'. Aí, integrando, nós temos o I A', que é igual à integral de R. Qual é o R em relação ao eixo A'? É o RA. Então, RA ao quadrado vezes dm. Mas acabamos de ver que dm é ρTdA. Mostramos aqui. Então, ρ e T são constantes para esta placa, a massa específica e a espessura. Então, ρT sai da integral, ficou RA ao quadrado dA. Mas o que é integral de R ao quadrado dA? É igual ao momento de inércia para aquela área, para aquela superfície em relação ao eixo A'. Daí, portanto, nós concluímos que o momento de inércia para esta placa delgada de espessura T é igual a ρ, massa específica, vezes a espessura da placa, vezes o momento de inércia para a placa. Pois bem, vamos então considerar para o eixo BB'. Para o eixo BB', nós temos que integral de RB, a distância até o eixo BB', vezes dm. Novamente, dm, ρT, dA, e temos que o momento de inércia em relação ao eixo BB' é ρT vezes o I da área em relação ao eixo BB'. A mesma coisa para o eixo CC'. Concluindo, o momento de inércia para uma placa delgada é igual ao produto, ou para um corpo, né, que tem espessura constante, não importa o formato, ρT vezes o momento de inércia da área daquela placa. Vamos fazer, então, agora um exemplo para um disco. Então, nós temos aqui um disco de espessura T, massa M, e um raio R. Então, nós acabamos de ver que o momento de inércia em relação ao eixo, no caso aqui, X, é igual a ρT vezes o X da área. Nós acabamos de mostrar para vocês que para o círculo, o X da área é 1/4 de πr4. Aí vamos fazer um artifício. Este produto que temos aqui, nós vamos multiplicar e dividir por m. Não faz diferença se eu multiplicar ou dividir por m. Ao multiplicar e dividir por m, eu mantenho o m no numerador. E o que é m? Mostramos há pouco, é igual a ρv. O que é v?
Qual é o volume deste disco? É a área da seção do disco vezes a espessura. Ou seja, V é πr2 vezes T. Fazendo as simplificações, eu tenho ρ, T, π, R2 com R4, vai sobrar então 1/4 de mR2. Este é o momento de inércia para esta placa em relação ao eixo X. Mas vejam que esta placa, nesse disco, né, uma placa no formato de um disco, está para o eixo X como está para o eixo Y. Girá-la em torno de X é a mesma coisa que girar em torno de Y. Então, nós temos que o momento de inércia em relação ao eixo X é igual a Y. E nós sabemos que o momento polar de inércia é a soma dos momentos de inércia em relação a X mais em relação a Y. Então, 1/4 de mR2 mais 1/4 de mR2. Então, o momento polar é meio de mR2. Aqui nós já começamos a entender algumas coisas. Vejam bem, girar esse corpo, nesse disco, em torno do eixo Z, é diferente de girar em torno do eixo X e do eixo Y. Essa informação é muito importante, nós iremos utilizá-la muito em outros exercícios ainda no capítulo de momento de inércia e posteriormente em dinâmica da rotação. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.